Bia, eu faço doutorado na USP e vou falar sobre a teoria do Wagner. O Wagner é um psicólogo de Harvard que escreveu um livro muito famoso chamado The Illusion, A Ilusão da Vontade Consciente. E eu vou pedir desculpas porque eu vou falar muito rápido. Então, a vontade consciente é considerada problemática porque é algo difícil da gente definir exatamente o que é e não há um consenso científico realmente sobre o que ela seria ou qual seria o seu papel na produção de ações humanas. Então, de acordo com o Wagner, né, ele escreveu um extenso livro tentando apresentar para a gente a sua teoria de que a vontade consciente não passaria de uma ilusão. Na verdade, não teria nenhum papel causal relevante na produção das ações. Nesse sentido, eu discordo com o Wagner, porque eu acho que ele não apresentou para a gente razões suficientes para a gente descartar o papel causal da vontade consciente. No entanto, eu não tenho tempo aqui para discutir o livro do Wagner, que é enorme. A gente vai se ater à primeira parte do livro dele, onde ele dá os fundamentos para a teoria dele, que é a teoria da causalidade mental aparente. Então, eu vou questionar justamente os fundamentos dessa teoria dele. Então, a gente vai primeiro dar uma breve passada pelo que é a teoria do Wagner, para depois chegar na minha crítica. Então, a vontade consciente, para começo de conversa, é uma ideia muito difícil da gente situar. O Wagner, a gente vai se ater à definição do Wagner, ele nos dá duas possibilidades de definição. Primeiro, a vontade consciente é uma experiência. Então, ele fala sobre como é comum, né, em conversas que a gente fale sobre uma experiência de ter sentido que uma ação foi voluntariosa, ou que nós fizemos de propósito, a partir da nossa própria vontade. E também tem a segunda possibilidade, que é a possibilidade de a gente compreender a vontade consciente como uma força da mente. Então, seria também, de acordo com ele, não incomum que as pessoas digam que uma força, mental causou a ação. Como a gente pode perceber, ambas as noções são um pouco estranhas, né? Primeiro porque para ele conceituar a vontade consciente na primeira ideia, né, de experiência, seria a experiência de algo willed. Então, ele já está usando a vontade para explicar a vontade. Então, é uma concepção circular, né? E a força da mente também é algo extremamente, diria assim, vago, da gente entender o que quer dizer essa força da mente, né? A gente pensa em Matrix, né, a pessoa dobrando a colher com a força da mente. Então, para tentar resolver esse problema de que eu não sei muito bem o que ele quer dizer com vontade consciente, a minha proposta é que a gente considere que o que ele quer dizer com isso é que é uma experiência do papel causal da consciência na produção da ação. Quando a gente produz ações, a gente tem, às vezes, consciência dessa produção. E a gente, às vezes, ou pelo menos o Wagner parece sugerir, a gente pensa que essa consciência que a gente tem dessa produção teria um papel causal na produção da ação. Então, eu sugiro que a gente considere que é isso que ele está querendo dizer, que ele está discutindo a experiência do papel da consciência na produção das ações. No entanto, a gente sabe também que will, né, essa vontade consciente, foi um termo cunhado no século XIX por alguns filósofos preocupados com psicologia. Então, sempre houve a discussão também se essa vontade seria algo realmente que teria uma correspondência, efetivamente, na produção das nossas ações. Será que esse will realmente existe? O próprio termo é um pouco controverso. Então, eu sugiro que a gente use a experiência do papel causal da consciência. Então, o Wagner ele vai tentar nos mostrar que há uma separação entre essa experiência, que é consciente, de que a gente produziu conscientemente nossa ação, da produção efetiva da ação. Ele vai tentar mostrar para a gente que essas duas coisas são separadas. E ele faz uma revisão de uma série de artigos, e ele discute eles extensamente dentro do livro. A gente não vai entrar nisso, mas basicamente isso aí está pautado nesses argumentos. Primeiro, ele vai dizer que essa experiência do papel da consciência
não aparece em todas as ações. Por exemplo, quando a pessoa está hipnotizada, ela faz várias coisas e se você pergunta dela, você conta para ela, você fez isso aqui e tal, ela vai dizer, eu? Será? Então não fui eu mesmo, foi o hipnotizador que mandou. Então é como se a gente agisse e não tivesse essa experiência. Mas isso também não precisa ser num caso de hipnose. Às vezes, em ações automáticas, a gente empreende a ação sem necessariamente estar consciente dessa produção. Quando a gente vê, já fez, né? Outro argumento do Wegner é que existem ações que a gente... existem momentos em que a gente tem a experiência, mas não tem a ação correspondente. Então, por exemplo, quando a gente é criança, que a gente quer jogar fliperama e não tem aquela moedinha, né, para botar, a gente fica lá jogando e crente que está movendo o boneco, mas aparece aquela mensagem assim, comece o jogo. Porque, na verdade, você não estava fazendo coisa nenhuma, né? Você estava só na frente do fliperama, movendo os pedais. Então, o Wegner usa isso aí como um exemplo de uma situação em que você teria a experiência de que você está produzindo uma ação, quando, na verdade, você não está. Então, ele conclui que essas duas coisas podem ser separadas, experiência e produção da ação. Então, outro argumento que ele dá para isso é que a gente teria essa sensação de que a experiência, né, a experiência de que a consciência contribuiu para a produção da nossa ação, porque a gente está acostumado a associar algo que antecede um efeito, a gente está acostumado a associar isso a uma causa. Então, como a experiência do papel consciente da produção da ação viria antes da produção da ação, é uma noção bem humeana de causa essa, a gente tende a crer que essa experiência causou a ação. Mas ele diz que isso aí é só uma inferência que a gente faz. Isso não é uma prova de que realmente essa experiência causou a ação. E finalmente ele vai dizer também que a ideia de que a nossa... Eu não sei se eu estou na frente disso. A nossa ideia que nós temos de nós mesmos, a nossa ideia de agentes causais, de que nós somos agentes causais, teria uma contribuição também para a gente querer pensar que a nossa consciência teria um papel na produção da nossa ação. Porque nós nos vemos como agentes conscientes e nós nos vemos como causadores, né? como agentes causadores das nossas ações. Mas para ele tudo isso é apenas um contexto que produz essa ilusão, a ilusão da vontade consciente, a ilusão de que essa experiência causa, que essa experiência de que a consciência tem um papel causal na produção da ação. Então essa daí na verdade é a conclusão dele, mas ele também sabe que ele precisa dar um passo a mais. Ele apenas nos mostrou que é possível pensar em dissociar essa experiência da produção da ação. Ele precisa mostrar que eles são efetivamente dissociados. Então aí ele vai entrar no argumento de onde e quando, né? Então ele vai tentar mostrar para a gente que essa experiência do papel causal da consciência na produção da ação, ela é produzida num local diferente do cérebro e num momento que não condiz com o esperado para que ela fosse a causa da produção da ação. Então, ele faz uma revisão bibliográfica da literatura que discute aonde é produzida essa experiência. Então, seria no comando que a gente dá para empreender a ação, comando cerebral, seria no feedback dos músculos, seria efetivamente quando o comando vai para os músculos. Ele faz essa extensa revisão bibliográfica e não chega realmente a uma conclusão de que processo seria fundamental para produzir essa experiência. Então ele conclui que podem ser todos os processos, ou talvez a gente ainda não tenha chegado no ponto, enfim, ele não consegue situar essa experiência. Mas o quando é diferente, porque a gente tem um experimento muito famoso que tenta situar tenta situar essa experiência, né, da produção causal da ação na linha do tempo da ação, que é o famoso experimento do Benjamin Libet, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou explicar bem rapidamente.
o sujeito ele fica na frente de um relógio que move muito rápido e ele tem apenas que mover o dedinho dele. E ele vai olhar para o relógio e vai mover o dedinho quando ele quiser. Então, a ideia é que tem o EEG, né, medindo a atividade elétrica do cérebro, tem um medidor também do momento da contração muscular, e o sujeito relata quando ele teve a consciência da intenção de mover. Então, na linha do tempo, ficou mais ou menos assim, né? Você tem aqui a ação, e aproximadamente 200 milissegundos antes da primeira contração muscular, o sujeito relata ter tido a consciência da intenção de mover, e 350 milissegundos antes disso, ou seja, 550 milissegundos antes da ação, o sujeito, surgem os RPs, que é o chamado potencial de prontidão, Readiness Potential em inglês, que é o que os neurocientistas associam ao momento que o cérebro começa a se preparar para a ação, começa a preparação da ação. Então, a conclusão é que, essa experiência de que a consciência contribui causalmente para a ação, a experiência consciente, né, que é a intenção consciente, ela apareceria depois que o cérebro já está se preparando para agir. Então, o Wagner conclui, então, essa experiência não pode ter um papel causal nessa produção, né? Essa experiência começou atrasada, começou depois. Então, a gente pode dissociar a experiência da produção da ação. No entanto, eu vou discordar disso. Por quê? Porque não está muito claro, ou pelo menos não estava, na época do Leavitt ou do Wagner, o Wagner faleceu recentemente, o que o RP, o que o potencial de prontidão representa. Então, ele próprio admite no livro, né, nós não sabemos que processos inconscientes específicos o potencial de prontidão pode representar. E, curiosamente, não haviam tantos estudos até mais recentemente. Então, há um grupo agora que está interessado em descobrir o que representa o potencial de prontidão. E aí eu vou falar para vocês de alguns experimentos que são interessantes, que vão questionar se o potencial de prontidão realmente representaria o início da produção da ação. Então, o grupo do Harriman, eles fizeram um experimento que era o seguinte: os participantes eles tinham que apertar um botão. Então, dependia do estímulo, tá? Se aparecesse o estímulo X, eles tinham que apertar o botão direito. Se aparecesse o estímulo Y, eles tinham que apertar o botão esquerdo. E eles fizeram a medição com EEG enquanto isso. Então, o que se percebeu é que... Tem detalhes desse experimento, tá, gente? Mas eu vou falar rapidamente. O que se percebeu é que a atividade, né, que é o que eles chamam de potencial de prontidão, que é uma atividade elétrica negativa que aparece que eles registram com EEG no cérebro, né, na área motora, o que eles perceberam é que essa flutuação, que é chamada de potencial de prontidão, ela aparece antes mesmo de que a imagem seja apresentada. Então, você tem que decidir se você vai apertar o lado direito ou esquerdo baseado na imagem. Mas antes mesmo de você ver a imagem, essa atividade já estava sendo registrada. Então, eles questionam, ora, mas se isso é preparação para agir antes mesmo de você saber qual tinha que ser a ação, então talvez isso não seja uma preparação para agir. Talvez, então, que o potencial de prontidão represente seja uma preparação geral, ou um envolvimento com a tarefa, ou atenção. Aí também o Travena e o Miller fizeram um outro experimento, em que os sujeitos do experimento ouviam um som. Então havia um tom, né, um som que era a marcação do momento em que eles deveriam decidir se eles iam mover o dedinho ou não mover o dedinho. Então, haviam duas condições. Ou o sujeito, e era o sujeito que decidia, ou ele queria mover ou ele não queria mover. Então, ou movia ou não movia. E aí, eles também registraram com EEG, né, a atividade negativa,
que antecedia essa decisão, né? Então, antes do som antes desse estímulo sonoro ser apresentado, eles já estavam medindo o EEG. Então, perceberam que não havia nenhuma diferença significativa na negatividade antes, né, de que fosse apresentado o som, antes do momento de decisão. Então, mesmo quando o sujeito decidia não mover, né, mesmo depois do som, havia ainda o potencial de prontidão. Então, a conclusão deles foi também de que essa negatividade que antecede os movimentos não está relacionada à preparação para agir, mas sim envolvimento com a tarefa, ou atenção, ou talvez esteja até relacionada à preparação para agir, mas não a preparação para um movimento específico ou para uma ação específica. E aí também tem um experimento mais complicado, que é bem interessante, que é o do Struger e os colegas, que eles fazem o que eles chamam de o experimento do Libet ou o experimento do Libitus Interruptus, em que o experimento do Libet é aquele que eu falei primeiro, tá? O cara fica olhando o reloginho e tem que mover e diz quando teve a intenção de mover. E o Libitus Interruptus é o mesmo procedimento, exceto que no Libitus Interruptus o sujeito era interrompido durante o experimento por um som. E quando ele ouvia o som, ele tinha que mover imediatamente. Aí ele já não decidia mais quando é que ele ia mover. Se ele ouvisse o som, ele já movia rapidamente o dedinho. E o que se observou também é que há flutuação, se percebe que há o potencial de prontidão antes do experimento normal do Libet, mas também antes do Libitus Interruptus. O que é interessante porque se você tem... Isso sugere, né, segundo os autores do experimento, isso sugere que você teria uma flutuação contínua do potencial de prontidão, mesmo quando os sujeitos não estão se preparando para agir. Porque se eles não estavam se preparando para agir, de repente ele ouve o tom e tem que agir, então se havia flutuação de RP antes, né, do potencial de prontidão, isso mostra que talvez esse potencial não esteja realmente associado à preparação para ação, porque ele não estava se preparando para agir. E eles também fizeram uma simulação computacional, eles jogaram esses dados numa simulação computacional e perceberam que na simulação, quando você tem a ação, na verdade, é quando o RP ultrapassa um limiar. Então há um acúmulo de potencial elétrico que permite atravessar um limiar. E uma vez atravessado esse limiar, você tem um movimento. Mas que normalmente se atravessava esse limiar 150 milissegundos antes da ação. Então, o que eles sugerem é que isso daí, sendo um momento muito parecido com o momento em que os sujeitos no experimento do Libet relataram ter consciência da sua intenção de mover, então esse seria também, esse cruzamento limiar, eles estão considerando que coincide com essa consciência da intenção de mover. Então, também é um dado interessante. Tem também mais outros experimentos, como esse do Schlegel, que basicamente fazem coisas muito parecidas com os que eu falei anteriormente, né? Eles fazem a correlação temporal, tentam mostrar que o potencial de prontidão não está temporalmente correlacionado ao momento em que o sujeito relata a intenção de mover. Então, se não há correlação temporal, então não pode haver uma correlação causal. E também tem um outro que faz também a mesma ideia, né, de ter um experimento em que tem uma condição em que o sujeito move e uma condição em que o sujeito não se move. Então, também é a mesma ideia. Sendo assim, o que a gente pode concluir desses experimentos e da teoria do Wagner, né, dos argumentos apresentados pelo Wagner, é que se o potencial de prontidão não representa realmente preparação para agir, se a gente aceita isso, então realmente o Wagner não nos deu nenhuma evidência de que a experiência que a gente tem, de que a nossa consciência tem uma participação
causal na produção da nossa ação, a gente não tem nenhuma razão para crer que isso aí é uma ilusão de fato. Wagner não nos deu um argumento que realmente nos mostre que a experiência é uma ilusão. E como a teoria dele depende nessa ideia de que essa experiência é uma ilusão, que é produzida separadamente da ação, então também ele não nos dá um fundamento muito bom para a gente crer na teoria dele. E eu acho que esses experimentos recentes, que finalmente discutem melhor o que representaria o potencial de prontidão, são uma evidência mais sólida e a gente tem boas razões para crer nisso. Então eu discordo do Wagner. Essas são as referências. E faltou um slide com obrigado, mas obrigado. Temos questões e respostas. Eu tenho então uma primeira pergunta, Beatriz. Por que eu me preparar para ver uma imagem e sabendo que eu tenho que fazer algo, isso já não significa iniciar uma ação? Eu não entendi, porque a questão de onde está o início da ação é uma questão muito relativa no fundo, né? Uhum. Eu posso me preparar constantemente para agir. Sim. Então, eu me pergunto um pouco por que tu decidiste a favor dos críticos do Wagner. Bom, na verdade, eu acho que isso é uma coisa totalmente arbitrária, né? Se eu tenho a intenção de sexta-feira pegar um voo voltando para casa, será que a minha ação já começou agora, quando eu tenho essa intenção? Ou será que ela começa no momento que eu começo a me preparar, na sexta-feira, para sair de casa, para pegar o voo? Será que quando eu efetivamente, né, dou os passos para entrar no avião? Então, a gente arbitrariamente decide quando ações começam, né? Não há um consenso e não há nenhuma marca realmente específica que nos permita dizer a ação começou naquele momento X, ou pelo menos até agora a gente não tem nenhuma razão. É um consenso, normalmente, pelo que eu entendo, pensar que o potencial de prontidão, quando ele surge, ele seria o início da preparação para a ação, pelo menos, ou o início da ação. Então, o Libet, não o Libet, né, porque na verdade o potencial de prontidão foi descoberto antes, né, nos anos 70, se eu não me engano. Então, depois disso, depois da descoberta desse potencial de prontidão, começou-se a achar que esse potencial seria a preparação para a ação. E tem sido tratado assim, quando você vê experimentos que imitam o experimento do Libet, ou que pelo menos vão nessa linha, né, que faz a relação entre o dado objetivo e o relato do sujeito, né? Então, o potencial de prontidão é tratado como... Porque a gente tem que decidir arbitrariamente, acho que se decidiu por esse, né, que havia algum dado. O que, na verdade, os críticos estão questionando é se esse potencial, então, ele está constante, que está de acordo com o que você falou, né? Se a gente considerar que isso é uma flutuação constante, está sempre havendo essa atividade no cérebro, então isso aí, na verdade, não marca o início de um movimento, né? Por que a gente consideraria isso aí o início de uma ação? Porque... Determinado, uma ação específica. Exatamente. Poderia ser simplesmente um potencial de atenção ou preparação, de estar alerta, porque o sujeito sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa, então ele se mantém alerta durante aquele período. Então, pode ser isso, né? É justamente isso que eles estão colocando em questão. E não para resolver uma determinada questão por meio de uma ação. Isso. O que esse experimento aqui do Schruger sugere é que você teria que cruzar um certo limiar para que isso realmente desencadeasse a produção da ação, né? Então, não é simplesmente haver a flutuação. Teria que haver um acúmulo até você chegar a cruzar esse limiar para poder ser o desencadeador da produção da ação. Só para
relembrar. Quer dizer, se eu tenho um experimento com duas mãos, em que eu posso mexer uma ou outra, não tem uma correlação com o dedo que eu mexo e aonde aparece, em qual lado do cérebro aparece o readiness potential? Sim. Tem uma correlação. Sim, acho que a ideia é que então eles medem os dois lados, né? Tem que usar uma touca grande dessas que o Ricardo usa e eles devem ter uma maneira de separar enfim, a atividade de cada lado, né? Porque o computador, ele sabe qual estímulo que ele vai apresentar, né? O computador sabe, porque é uma coisa aleatória, né? Randômico. Aparece X ou Y na tela e você tem que apertar. Mas o computador sabe quando ele vai jogar X e quando ele vai jogar Y, né? Ele sabe que lado ele vai registrar a tua reação. Mas sim, a ideia é que seria que aí você está usando mais... Você está criando mais dados, né? Porque você está criando dados tanto do lado direito quanto do esquerdo, né? Sim. Mas você está argumentando que, quer dizer, esses experimentos indicam que o readiness potential não está relacionado não está correlacionado necessariamente com a ação? Não, estaria correlacionado. Não estaria relacionado a uma ação, a preparação para produzir uma ação específica. Porque, veja bem, quando eles fizeram um experimento da direita ou da esquerda, você esperaria que pela atividade elétrica eles conseguissem distinguir qual é a ação que vai ser empreendida, né? Mas eles dizem que eles não conseguiram distinguir pelo potencial de prontidão anterior ao movimento, né? Eles não conseguem distinguir qual vai ser o lado que o sujeito vai mover. Então, na verdade, o que eles estão sugerindo não é que isso não tem nenhuma correlação com a ação. É que esse potencial provavelmente não marca o início efetivamente desse comando, né? De mover o lado direito, mover o lado esquerdo. Seria mais como uma preparação geral mesmo, como estar alerta, né? Você está pronto para fazer alguma coisa, mas não necessariamente fazer algo. Experimento qualquer mesmo? Qual experimento é esse? O do lado? Que fala que não... Todos eles chegam a mais ou menos a mesma conclusão, né? O que separa esses lados é esse aqui do Harman, que é um experimento de 2008, né? Mas a ideia não é dizer que não tem nenhuma relação com a ação. Tem, só talvez não como... O que eles estão querendo contradizer, porque o que eles estão concentrados aqui, eu me concentrei no Wagner, mas todos eles estão tentando montar argumentos contra o Libet. Todos eles o foco deles é o Libet. Então, o que eles estão tentando dizer é, da maneira como o Libet interpretou o resultado do experimento dele, está equivocado, dado esses dados que a gente tem agora sobre potencial de prontidão. Então, como o Libet interpreta o potencial de prontidão como preparação para mover o dedo, eles estão dizendo, peraí, será que é preparação mesmo para mover o dedo? Será que não é só uma preparação geral? Será que não é um estado de alerta? Que você está dizendo para o sujeito, você vai ter que fazer alguma coisa agora. Então, você se prepara aí que você vai ter que mover seu dedo. Então, o que o potencial de prontidão estaria registrando, segundo eles, seria isso. Seria esse alerta. Assim, depois... Mas por que eles estão tentando refutar? Qual o objetivo? Porque o Libet questionou consciência, questionou livre-arbítrio, questionou, enfim, a consciência e a decisão, a nossa decisão consciente, né? Isso, exatamente. E eles refutando o Wagner... O Libet. O Libet, refutando o Libet... O que eles estão querendo... Eles, no fundo, não estão voltando a nenhuma dessas pressuposições filosóficas, né? Bom... enfim, vinculadas à noção de liberdade, ao conceito de liberdade e tal. É difícil dizer, né? Porque, na verdade, essas conclusões do Libet são ousadas, né? Ele faz um experimento, assim, pequeno e ele extrapola as conclusões dele para todas as ações humanas e para todas as decisões humanas. Então, assim, eu diria que ele tira conclusões bem ousadas para o que ele, em relação ao experimento que ele propõe. Eles
não sei se eles realmente querem fazer um resgate da liberdade, etc. Mas eles parecem entender a discordar do Libet nesse sentido de crer que a gente não teria escolha sobre como a gente vai agir, ou que a consciência não teria um papel relevante na produção da ação. Porque se você olhar esse experimento do Schrödinger, a proposta dele é justamente essa, né? Ele vai dizer, olha, mas se você joga na simulação computacional, a flutuação, se você simula essa flutuação, que é o RP, que é o Readiness Potential, no computador, né, com programinha para isso, na simulação, quando você cruza o limiar, geralmente isso aí é 150 milissegundos antes da ação, que é o momento que os sujeitos no experimento do Libet têm consciência. Então, o que ele está sugerindo com isso, ele não vai poder afirmar isso. Mas o que ele está sugerindo com isso é que, talvez, então, a consciência tenha uma relevância na produção da ação. Temos outra questão, Eduardo. Eu acho que todo o trabalho que tu fizeste aí, que acho que é parte do teu trabalho mais geral, eu imagino, assim, é mostrar que todos esses experimentos as pessoas não sabiam exatamente o que estavam medindo. Quer dizer, quando estavam medindo RP, estavam medindo exatamente o que? Prontidão para uma ação específica ou simplesmente uma situação geral, assim, do aparelho cognitivo para estar preparado para qualquer coisa, por exemplo, seria atenção, etc. Então, assim, acho que em todos os casos você mostra isso, né? Pelo menos a mim me convenceu de que eles não sabiam exatamente o que RP mede. Agora, eu imagino que isso não seja só, assim, o teu trabalho, né? Tem uma parte, assim, interessante da argumentação que aparece sobre essa discussão, e no Wegner aparece também, que é por que as pessoas confabulam sobre decisão consciente de fazer alguma coisa. Na maior parte das vezes as pessoas inventam, quando perguntadas por que fizeram aquilo, alguma razão para ter feito o que fez, né? E o que você teria a dizer sobre isso? Isso me parece ser muito mais interessante, vamos dizer assim, uma crítica. Por que existe confabulação para decisão? Assim, isso mostraria uma espécie de ilusão, assim, da ação consciente. E se você já chegou a chegar nessa parte da argumentação do Wegner sobre, que me parece um argumento bem mais interessante, que esses argumentos não mostram nada sobre isso. Esses experimentos não mostram nada sobre isso. Bom, eu não sei se realmente não mostra nada. Bom, sobre a confabulação, essa daí é uma teoria do Wegner, né? Que a gente confabula quando a gente tenta explicar por que a gente produziu nossa ação. Há teorias que se opõem a isso, né? Há teorias que criticam essa abordagem do Wegner. Há, inclusive, uma teoria sobre fenomenologia da ação, né? Na verdade, isso aí não é o foco do meu trabalho, no doutorado eu também não foco nisso. Mas existe uma teoria sobre a experiência que a gente tem das nossas ações, que mostra que, na verdade, cada experiência que a gente tem de produzir uma ação, ela, na verdade, é subdividida em várias experiências de produção da ação. Então, a experiência que eu tenho de mover o meu braço agora, ela seria composta tanto pela experiência da minha intenção, que seria a causa da ação, quanto pela experiência de controle, né, que a gente tem os mecanismos de controle não apenas no cérebro, mas também musculares, e também a experiência de feedback muscular, seria a própria percepção de onde está seu braço e como se moveu. Então, essa composição desses vários aspectos fenomenológicos da produção da ação, todas elas constituiriam a nossa autoria da ação, mas também como a gente entende a nossa ação. Então, essa ideia de que a gente sempre confabula, ou que o Wegner está totalmente certo de que, para explicar nossas ações, a gente confabularia, isso não é um consenso, né? Essa é uma teoria dele. Então, por exemplo, quem propõe, por exemplo, essa discussão da fenomenologia da produção da ação, vai dizer que todas essas experiências são relevantes para a gente entender por que a gente agiu e para a gente também dizer as razões pelas quais a gente agiu. Inclusive a experiência que a gente tem da nossa intenção, né, que seria, sei lá, a razão pela qual a gente agiu, o objetivo com o qual a gente agiu, como você queira conceituar isso. Então há também, eu acho que há mais razão para crer, o Anthony Marcel, que é um psicólogo também,
que discute essas questões do Wagner, ele propõe que, na verdade, se você pega casos patológicos, você vai ver que cada aspecto da produção da ação, cada aspecto fenomenológico dessa produção, ele é tão importante que se você tira né, você cria uma situação patológica. Se você tira o controle, você cria uma situação patológica. E a pessoa já não dá mais conta da ação dela. Então, na verdade, não é uma confabulação. É essa experiência que te dá domínio sobre a sua ação. Se você pega uma síndrome da mão alienígena, que a pessoa move a mão sem se dar conta que que é ela que está controlando aquilo ali, você tirou o controle. Aí a pessoa já não dá mais conta daquilo e ela nem confabula, ela não está inventando razão para agir. Ela perdeu ali uma coisa que parece que é fundamental para você justamente conseguir explicar suas ações. Então, nesse sentido, existem teorias alternativas e eu tendo a estar do lado do Marcel, apesar de que eu não discuto isso na minha tese. Acho que uma coisa que é recorrente na minha tese é algo que você falou no princípio. A minha ideia de que a neurociência ela é uma ciência muito interessante e ela está, no entanto, no seu começo. Então, existe necessidade de precisão, não apenas metodológica, mas também conceitual. Então, se você não tem precisão conceitual, os experimentos sofrem. Então, não porque... quando eu vou a aulas de neurociência, às vezes eu faço essas perguntas conceituais e as pessoas dizem, mas isso aí é pergunta de filósofo, isso aí não é tão interessante, porque o que interessa mesmo é a metodologia do experimento. Mas não, porque se você não entende conceitualmente o que você está testando, você vai tirar conclusões equivocadas. Você vai interpretar errado o seu experimento, que é o que está sendo sugerido que o Libet fez. Eu não quero dizer de má fé, mas ele engrandeceu o resultado dele. Por quê? Porque ele não entendia conceitualmente o que representam potenciais de prontidão.